boa tarde. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast do projeto Ebra Antiqua. O título de hoje é precisamente o papel das novas tecnologias digitais na valorização e potencialização do património em espaço rural, e temos aqui três convidados que fazem todos parte também da equipa do ICE, todos jovens, que aceitaram o nosso convite para vir falar precisamente sobre este tema. Temos aqui connosco a Abigail Varandas, o Nuno Trindade e o Eduardo Fernandes. Este projeto, o Ebra Antiqua, é precisamente um projeto que trabalha o património em espaço rural, e sendo que este podcast é então uma das atividades que está inserida neste mesmo projeto. Entretanto, só de salientar que este projeto também conta com o apoio do Corpo Europeu de Solidariedade e do Instituto Português do Desporto e Juventude, juntamente que é promovido pelo Instituto Cultural de Évora. Passo então à primeira questão. Isto dito que nós temos aqui três questões sobre este tema 2, e vamos trabalhar cada uma destas questões, sendo que os três intervenientes aqui presentes vão responder atentadamente a cada uma destas questões. Passo então à questão número 1. Qual o papel das novas tecnologias digitais na valorização e potencialização do património em espaço rural? Estava aqui então de começar pelo Nuno. Como eu já tenho alguma experiência na visita em algumas deste património em espaço rural, eu posso dizer que o papel das novas tecnologias é muito importante, especialmente para pessoas que ou não tenham meios financeiros ou ou têm algumas deficiências físicas, para se deslocar aos locais. Posso dar os exemplos de Castelo de Geraldo, aqui pertíssimo, perto de Évora, cerca de 10 km de Évora, que para subirmos para lá é preciso uma boa caminhada, e as pessoas, não são todas as pessoas que conseguem fazer uma caminhada dessa dificuldade. O outro papel que as novas tecnologias têm é o dar a conhecer certos monumentos em espaço rural que muitas vezes podem estar esquecidos. Podem dar a conhecer através do quê? Através de redes sociais, de artigos científicos, fotografias no Google Images, ou então mesmo nas próprias redes sociais. E através disto também dá para conhecer alguns museus locais ou alguns centros interpretativos que certos monumentos podem ter. Por exemplo, o Cromlech e o Unidos ao menos têm um centro interpretativo na base na aldeia de Guadalupe. Por exemplo, para mim, estes são um dos principais benefícios das chamadas TIC, e que podem trazer também, através da divulgação destes monumentos, o interesse de pessoas para estudarem e para preservarem estes monumentos. Sim, as redes sociais, a internet, e neste caso principalmente as redes sociais, que já começam a ser quase um veículo quase único na promoção não só de monumentos e de património, mas de todo um outro de coisas, já falta de melhor expressão. Já tem esse papel da divulgação, e a facilidade, depois o facto de ser uma rede social logicamente está associada à internet, e a internet, uma coisa um grande benefício que nos deu foi a questão da gratuitidade e da facilidade. Por outro lado, o facto de ser também gratuito e a facilidade é que depois a questão é que muitas vezes é tão disperso, e tu, se estás numa rede onde tudo e mais alguma coisa sobre todos os assuntos lá está, corres o risco de eventualmente esses monumentos só mesmo uma pessoa que tenha interesse ou que já conhecia previamente a existência deste ou daquele monumento ou património, ou bem de património, corrigindo, só com esse conhecimento prévio é que vá procurar. No fundo, a internet o que nos deu foi um motor de busca. Um ponto de partida, por vezes. Exatamente, sim. Exatamente.
não querendo ser repetitiva, como é óbvio, a internet e as novas tecnologias dão-nos a capacidade de realmente conhecer um pouco de tudo. E como é óbvio, é bom nós podermos aproveitar estas oportunidades que a tecnologia nos dá para aprendermos alguma coisa. E termos esse tipo de informação é realmente crucial, porque como o Nuno já falou, a questão das pessoas com problemas de mobilidade, mais especificamente, porque é a minha área de interesse, têm imensas dificuldades em chegar a vários monumentos que estão em património em espaço rural. E eu tive esse testemunho, conversei com algumas pessoas, até mesmo estudantes, que não apresentam esse tipo de dificuldades, de mobilidade, mas eles não fazem a mínima ideia do que é que se passa, onde estão realmente esses monumentos à volta da cidade de Évora. Muitos deles passam aqui 3 a 5 anos das suas vidas e não têm qualquer conhecimento ou curiosidade. Eu acredito que, fomentando e criando esses meios, e divulgando principalmente, há jovens que simplesmente ou não têm transporte para ir visitar, mesmo que tenham essa curiosidade, não têm possibilidade, ou se têm problemas de mobilidade, mesmo não sendo jovens, é muito difícil alcançar muitos dos monumentos, Cromlegs, seja o que for. Há património que é muito difícil alcançar e especialmente é preciso passar por meio do mato ou até mesmo por terrenos privados para visitar muitos desse património, o que é realmente uma pena. Por isso eu acredito que desenvolvendo esse tipo de informação e usando as novas tecnologias, eu acredito que sim, que é muito mais, torna-se muito mais interessante ter e com a informação fomentada, acho que é muito interessante e útil e é uma ferramenta que hoje em dia é crucial para fazer então as pessoas estarem mais próximas do património. Sim, de facto, o acesso físico aos locais está muito mal preservado. Eu dei há pouco o exemplo do Castelo de Geraldo, onde se tem que subir uma colina, muitas vezes não há condições mesmo para pessoas sem dificuldades motoras para subirem. Queremos ir à Vila Romana da Torrega, também é complicado ir lá, não só pelo acesso pedonal, mas também pelo acesso através de carros, porque podemos ter uma falha na suspensão, um furo no pneu, para não falar de algum dano na parte inferior do carro. Já falámos então deste tema. A próxima pergunta é parecida com o primeiro e já foram abordados aqui alguns elementos que também remetem à segunda pergunta, mas ela passa mesmo por ser se as tecnologias digitais são importantes para dinamizar em concreto o património aburense em espaço rural em si. E então iria começar agora pelo Duarte. Bom, resposta curta e grossa, passa a expressão, sim, lógico, claro, porque até mesmo pelo mundo em que vivemos atualmente, que é tudo informatizado e se não está na internet é quase que não existisse, é imprescindível, sim. Por outro, depois temos a questão que para alguém meter lá a informação tem que já ter esse conhecimento prévio e ter a disposição de disponibilizar a informação que há sobre determinado local nessa plataforma tão vasta que é a internet. Eu posso dou um exemplo, por exemplo, o Castelo de Giraldo, pegando um bocado naquilo que a Abigail disse. Eu, por exemplo, o Castelo do Giraldo, eu só descobri, por exemplo, a existência dele no ano passado, precisamente quando estive a colaborar com o Nuno e para a Catarina, e para a nossa outra colega, a Catarina Esperança, a dar-lhes apoio nos artigos que eles estavam a escrever do projeto do ano passado. Pronto, porque não... Confesso, desconhecia por completo, e eu já estava na transição do segundo para o terceiro ano da licenciatura. Mas já está, foi uma coisa que eu descobri por pesquisa. Pronto, tinha essa tarefa. O Nuno incumbiu-me essa tarefa. Esse trabalho de estagiário. Esse trabalho de estagiário de ter que ir procurar e pesquisar. Mas mesmo para pessoas que sejam da zona de Évora e arredores, é difícil de saber, a não ser que sejas da área. Eu também eu sou de Évora, conheci o Castelo de Giraldo e a Vila Romana no último ano de licenciatura, praticamente. Pois, às vezes também são questões que se colocam, sim. E lá está, nós ou temos um conhecimento prévio, ou porque já tivemos uma referência, ou já nos foi previamente dada a conhecer a existência deste todo aquele local ou deste todo aquele monumento,
para depois termos a iniciativa pela curiosidade de ir procurar. Acho que fundamentalmente é pela curiosidade e a iniciativa. Eu acho que a questão das tecnologias, a questão do facto de Évora especificamente ser património em espaço rural, ou seja, o facto de estar longe da vivência das pessoas, do cotidiano, do seu dia-a-dia, eu acho que acaba por ficar, como já falámos aqui, muito apagado. E as pessoas acabam por não viver essa experiência, nem saber o que é que têm no seu próprio território. Eu venho numa cidade em que tem muita história templária e nós, a cidade, toda ela vive muito isso. Nós temos um castelo em que está... Foi a partir do castelo que a cidade cresceu há muitos e muitos anos atrás. Então, nós vivemos e respiramos e temos festivais e temos feiras medievais porque vivemos muito aquilo que é esse património que nós temos no meio da nossa cidade. E eu, quando cheguei cá a Évora, reparei muito que a cidade vive um bocado apagada daquilo que tem. Sim, tem património, tem monumentos, tem museus, tem todo esse tipo de informação no meio da cidade. Ainda assim, eu sinto que não vive ou que não respira o património que tem. E, no entanto, é uma cidade que é considerada património mundial. E é isso que me deixa um pouco agridoce pensar no assunto do património ou aquilo que realmente fica. O que é a história de Évora? Eu estou aqui há 5 anos e não tenho grande conhecimento sobre isso. Enquanto que nós vamos a tomar, chegamos na autoestrada, vemos logo Todos a informação, conhecem a janela. tudo, o Convento de Cristo, a Cidade dos Templários, há montes de publicidade sobre isso. E eu sinto que Évora vive um bocado abafada dessa realidade. Sinto que não respira esse património, essa cultura que tem. Acho que passa um bocado ao lado das pessoas. Sim. Não só para quem vive cá, mas como para quem chega. E eu acho que, no fundo, as tecnologias digitais podiam trazer um bocado mais isso. Eu acho que se houvesse realmente uma entidade, seja a Câmara Municipal ou outra, que trabalhe esta questão da cultura e que trabalhe e que, no fundo, procure, por exemplo, fazer um site ou uma página explicitamente sobre património, eu acho que seria extremamente interessante para quem cá vive e para aqueles que vêm e que não se apercebem que Évora tem tanto por dizer ou tanta história. Eu concordo contigo. O património em meio rural da Apurense está, digamos, muito subaproveitado e muito deixado, utilizando uma expressão mais coloquial, rodas de arado. Porque temos estruturas a cair, a Anta Grande do Zambujeiro também na Torega, em Valverde, na Herdade da Mitra, está em vias de ruína. O Cromlech dos Almendres, devido à erosão das chuvas e mesmo à erosão provocada pelo ser humano, também está em risco de alguns lítios caírem, e era uma área onde, não só através das TIC e também através da preservação física, se podia investir, não só através da Câmara Municipal, mas também através da Universidade e de outras entidades que trabalham em cultura. Também, eu só queria tocar aqui também numa vertente mais académica das TIC, e isto através de conhecimentos de amigos que tenho em arqueologia, que em arqueologia há o chamado radar de penetração de solos, que esse radar permite-nos que nós tenhamos uma imagem do que está por baixo do solo e pode-nos dar a conhecer potenciais locais de futuras escavações e a potencialidade ainda do local. Portanto, acho que acabar esta questão só nesta nota. Não fazia ideia, mas isso é super interessante. Eu gosto de passar para a próxima questão, ocorreu-me agora Diz. Passa a redundância. Depois desta questão, ocorreu-me agora uma outra questão que se calhar também se pode prender e tentar desenvolver sobre esta temática, que é por nós estamos a tratar no fundo não estamos explicitamente a tratar de património em espaço rural, também nos podíamos perguntar até que ponto também já não começa a haver uma excessiva subvalorização do centro de Évora, não é? Porque isso também condiciona, de certa forma. Aqui, se estivermos a falar
do ramo turístico também temos que perceber que o turismo para o património em espaço rural não pode ser muito elevado devido precisamente à tentativa de preservação do mesmo património. No entanto, concordo em que a Câmara ou o turismo em Évora está muito vocacionado para o centro e esquece muito da periferia. Exatamente. Sim, isso de facto é um problema que tem que ser. Um problema com quem diz assim, agora também não vamos estar só a focar, obviamente com isto também não quer dizer agora vamos esquecer o centro, Claro. porque Évora é todo um conjunto e não é só a Praça do Chiraldo e o Templo Romano, pronto, não desfazendo, obviamente são espaços agradáveis, mas de facto é um trabalho que se está a fazer, não é? Até mesmo porque seria, se calhar, e eventualmente se houvesse, pronto, dentro das possibilidades, se houvesse essa possibilidade de desenvolver o turismo em espaço rural, se calhar o turista quando vier cá em Évora já não fica só o fim de semana e é capaz de ficar uma semana inteira. Exato. Essa é a diferença. É tentar arranjar um equilíbrio entre a preservação do património meio rural e a sua dinamização turística. Também tendo em atenção às pessoas com dificuldades motoras, visuais ou ambas. Isto toca precisamente até na terceira questão, que é exatamente a questão das novas tecnologias digitais promovem a acessibilidade de pessoas de mobilidade reduzida ao património em espaço rural. Tinha aqui isto sob forma de pergunta e já foi várias vezes aqui tocado precisamente este tema em específico, e agora gostava que nos pudéssemos focar nele precisamente, começando aqui pela Abigail Verandas, que é precisamente também quem trabalha estas questões no ICE. A questão das pessoas de mobilidade reduzida é muito complexa, porque, como eu já disse, eu não venho de Évora, venho de outra cidade que eu considerava, quando era pequena, um bocado retrógrada, nesse sentido. Parece que o mar não tinha nada para ver, que não tinha... Não sei, as pessoas não iam... Era como Évora, as pessoas vão a tomar e 2 dias veem a cidade. Mas é diferente, não é capital distrito, realmente tem pouco para ver, não tem património em espaço rural. E a questão das pessoas de mobilidade reduzida em Évora é muito específica, porque como o Eduardo estava a dizer, nós temos que também nos centrar naquilo que é o centro da cidade. Évora é património mundial e com isso existem muitas características que devem ser preservadas, que devem ser cuidadas e terem atenção. Mas a verdade é que as pessoas com mobilidade reduzida não têm como viver plenamente em Évora, e isso é muito triste. Mas a questão é que não é só no centro da cidade, não é só no centro histórico. De algumas das entrevistas que podemos fazer, as pessoas com mobilidade reduzida diziam mesmo que não tinham condições para sair de casa. Quanto mais viver a cidade em si, quanto mais ir à maior parte dos serviços que se situam no centro da cidade, quanto mais visitar aquilo que o centro histórico tem de bom e de interessante e de gratificante para viver e para experienciar e para conhecer. Há tantos lugares em Évora que não têm a possibilidade para as pessoas com problemas de mobilidade acederem com facilidade, poderem visitar e conhecer e experienciar e vivenciar tudo aquilo que Évora tem de bom para lhes dar. E são pessoas que acabam por viver aqui a sua vida inteira. E então esta questão das pessoas com problemas de mobilidade é um bocado complicada de desenvolver, porque não é um assunto nada fácil, nada simples. A Câmara Municipal tem mostrado interesse em realmente intervir, porque toda a gente consegue ver que Évora não está preparado para muitas coisas, até mesmo para pessoas que não têm problemas de mobilidade, quanto mais para quem apresenta algum tipo de patologia e vive numa cadeira de rodas. E essas pessoas têm que pensar, eu tenho que pensar muito bem quando saio de casa. Eles têm que pensar muito bem. Antes de sair de casa, qual é o percurso que têm que fazer, aquilo que têm que pensar que vão fazer durante uma tarde. E se calhar vão depender de outras pessoas para o fazer. E isto não são só pessoas novas, mas pessoas que passam uma vida inteira de cadeira de rodas. E essa questão é muito sensível porque a Câmara Municipal reconhece esse tipo de intervenção que é necessária. Eu fui a uma desses momentos de discussão pública
e apresentaram minuciosamente cada problema que o centro histórico e a cidade têm para desenvolver. E a certo ponto o senhor disse, pois, mas isto, como sabem, são problemas de há mais de 100 anos, são problemas centenários que nós não vamos conseguir resolver em 10 anos. E eu depois penso, Évora está a candidatar-se a ser cidade, capital europeia da cultura. Obrigada. Como é que uma capital vai receber tantos turistas e não apresenta qualquer tipo de condições para turistas com problemas de mobilidade poderem realmente visitar a cidade? Como é que isto não é hoje um problema? E como é que isto tem a coragem de dizer que é uma coisa que não se pode resolver? Eu consigo entender que é preciso fundos, que é preciso forma, que é preciso dinheiro para realmente intervir e tem que se pensar muito bem, porque como Évora é património mundial, é necessário pensar minuciosamente em cada estratégia. Eu consigo compreender isso enquanto cidadã comum, acho que qualquer pessoa consegue entender. Mas ao mesmo tempo é triste as pessoas, depois de apresentarem todos os problemas, dizerem, pois, mas nós não os conseguimos resolver já. E eu acho que isso, tudo bem que pode ser falta de verbas, pode ser falta de dinheiro, mas é falta de prioridade, eu acho. Só antes de passar, gostava também só de... Pronto, realmente já foi um tema que foi muito debatido, e aqui a questão é que também por causa, nós já tínhamos visto também nos focus group que já foram realizados e tudo, que às vezes também acaba por Évora ser uma cidade de património, também tem impedimentos e obstáculos à parte da implementação, por exemplo, de rampas anti-derrapagem, isso tudo que nós já tínhamos falado, mas realmente às vezes nem pode nem ser falta de, também pode ser às vezes, mas não é necessariamente às vezes falta de verba ou de outros pontos, é precisamente que é aquela questão que a Câmara também explicou, que é sermos uma cidade de património e que isso em alguns pontos, não é em todos, mas em alguns pontos realmente dificulta um pouco o acesso. No que toca ao património em espaço rural e também a questão de como é que as novas tecnologias podem ajudar a promover a acessibilidade ao mesmo, é precisamente porque o património em espaço rural, como está localizado em espaço rural, ou seja, nas partes onde não tem tanto trabalho, digamos assim, de acessibilidade, acaba por ser um grande obstáculo, pessoas que queiram ter acesso a esses pontos culturais e que acabam também por não o conseguirem também. Eu queria só acrescentar uma ideia que surgiu quando eu estava a pensar nesta questão das novas tecnologias e o património e na questão da acessibilidade. Eu acho que seria super interessante haver um ponto na cidade, não sei, organizado pela Câmara, pelo turismo daqui da região, eu não sei, mas seria super interessante na zona do turismo haver uma sala especificamente para explicar e mostrar aquilo que é o património em espaço rural. Uma sala interativa, pode nem ser com computadores, mas não sei, existe tanta forma hoje em dia de viver novas experiências com a tecnologia que eu acho que seria, sei lá, VR ou qualquer coisa, seria super interessante as pessoas poderem experienciar o património em espaço rural no centro da cidade. Eu acho que as novas tecnologias deviam ser aproveitadas ao máximo. E eu acho que Évora tem um enorme potencial que as pessoas não se apercebem. As pessoas não vivem o património na cidade, ou podiam viver mais. Ou seja, uma aposta também na realidade virtual. Sim. Também, sim, a nível de... Interessante. Também, pegando nisso, estavas a falar de uma sala interpretativa do espaço, do património em espaço rural também. O que se podia fazer era maquetes, por exemplo. Por exemplo? Uns vídeos feitos em 3D. Eu sei que a Câmara agora está a trabalhar, a fazer alguns projetos em 3D, mas acho que é só para o centro. Por isso, fazer isso, podia-se filmar, podia-se ir aos locais, fazer um pequeno vídeo de 5 minutos, 5, 10 minutos, para as pessoas com mais dificuldades em deslocar-se poderem ter um conhecimento do que é aquilo. Porque sejamos realistas, uma pessoa em cadeira de rodas, mesmo indo ao Cromlech, que está melhorzinho assim, ou até mesmo a Vila Romana da Torrega, é muito difícil. Não só porque estamos a ir em terra batida, mas também há as perdas e
há todo uma complexidade para se chegar lá. Não, porque lembrei-me que assim, a minha experiência com o Chrome Lake, pronto, não foi nada extraordinário, mas basicamente eu e dois amigos meus fomos assim à maluca, à descoberta e pronto, parecíamos ainda estávamos indecisos, estávamos num rally ou num safari. Não, porque nós também fomos no início do inverno e pelo meio encontramos umas vacas, literalmente umas vacas pelo caminho. Sim, e o caminho até lá é muito perigoso para o carro. Ainda para mais nós fomos com a maluqueira maior, foi no início no pico do inverno, com as chuvas. Mas pronto, é assim uma história, pronto, não é nada de relevância, mas vai de encontro, não é de grande relevância ou de grande pertinência, mas vai de encontro ao que tu dizes. E no Chrome Lake, não nos esqueçamos, no complexo dos Almendres, temos o Chrome Lake e temos o Menir. O Chrome Lake está lá mais em cima, está no topo da colina, mas o Menir está a meio caminho. Pode-se parar, tem um sítio, dá para parar 3, 4 carros. O problema é o caminho pedonal que se faz até ao Menir. Até eu não estou na mais perfeita forma física, mas tenho dificuldades a chegar lá. Porque além do caminho ser estreito, tem várias quebras no terreno. Tem uma vala no meio do caminho e faz com que eu tenha de pôr um pé de um lado e do outro da berma daquele pequeno caminho. O que era impensável para uma pessoa de idade, por exemplo, ou para uma pessoa em cadeira de rodas nem pensar. Um outro aspecto que eu acho que podia, não resolve, obviamente isto não ia resolver o problema na sua totalidade, mas podia de alguma forma, mesmo para quem tem mobilidade reduzida ou quem não, por exemplo, não tem transporte próprio, ou seja, há sítios que eu se quiser visitar ou tenho viatura própria, ou tenho carro, ou então, como se costuma dizer, chapéu. Não tenho, em termos de acessibilidade, não. Acho também, isto para dizer que acho que uma medida que podia de alguma forma atenuar ou ajudar, ainda que de forma mais ou menos singela, era expandir um bocado a rede dos transportes públicos. Bom, aqui em Évora, nós logicamente temos só o comboio intercidades, mas mesmo a rodoviária, a Trevo, podia expandir nesse sentido. Por exemplo, neste caso estamos a falar muito na Toreira e em Valverde, talvez expandir-se para aí. Sim. Haver carreiras para fazer esse percurso. Exatamente, sim. Ou que passassem nas redondezas, já era uma ajuda. Sim, a universidade tem um autocarro, mas é só para os alunos. E é só durante o tempo letivo. O ano letivo, sim. Bem, realmente é um ponto bastante importante e que ainda precisa de ser muito trabalhado, porque dentro da cidade, como já foi aqui debatido, também há precisamente muito essas questões, mas também nunca esquecer, como estamos aqui a falar, o património e espaço rural, que também é muito importante. Também há imensa gente que gosta de o visitar, gosta de cultura, gosta de ter este acesso, mas que nem sempre esse acesso é garantido e é precisamente por isso que há de trabalhar. Também gostava de fazer só uma última pergunta. Acham que a construção de possivelmente uma plataforma, já existe plataformas digitais, projetos assim em Évora, mas são mais concentrados no património dentro da cidade. Acham que também faria sentido a construção de uma plataforma digital precisamente só centrada no património em espaço rural devido à desvalorização de que o mesmo também é alvo? Claro. Existe um site da arqueologia, agora não me recordo do nome, acho que é o Bom Arqueólogo, se não estou em erro, que proporciona os estudos que foram feitos, quando é que foram intervencionados a nível nacional, mas está desatualizado e por estar desatualizado não fornece a ninguém as informações mais atuais, ou que mesmo uma pessoa que esteja na universidade e queira fazer um trabalho académico consiga pegar nelas e fazer. Portanto, eu concordo perfeitamente que se faça isso não só para a comunidade académica, mas também especialmente para o residente de Évora e para o turista. Acho que isso é importante, especialmente
podermos dinamizar o nosso rico, mas quando eu digo rico é bastante rico, património é meio rural. Sim, basicamente todo mundo já disse tudo. Ou criar uma plataforma que fosse especializada e dedicada exclusivamente a isso, ou porque não alargar o espectro, digamos assim, da que já existe. E no fundo a palavra aqui é descentralizar. Exatamente. Não querendo ser repetitiva, mas obviamente que sim, obviamente que faz todo o sentido utilizarmos novas tecnologias para fazer chegar informação às pessoas, que é por causa disso que elas existem. Informação que não podem obter com facilidade, não conseguem alcançar, eu acho que o mais importante é investir e pensar nesse tipo de plataformas. E continuo a achar que é extremamente importante pensar nas pessoas com problemas de mobilidade, fazer o conhecimento chegar a elas de uma forma acessível. Damos assim então por terminado este episódio. Também gostava de fazer um agradecimento especial precisamente ao Museu de Artesanato e Design de Évora, precisamente pela cedência deste espaço cultural que também aconselhamos e convidamos a visitarem. Ficamos então por aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite, por terem estado presentes e por terem cedido então um pouco do vosso tempo para falar sobre este tema que é tão importante para a nossa cidade e para a nossa cultura. Obrigado.